Você pegou o celular para ver uma única mensagem no WhatsApp. Quando você percebeu, você já estava vendo as notificações do Instagram. Depois você estava no Facebook. Depois você estava rolando o feed infinito. E quando você percebe, já se passou 40 minutos. E aí você nem sabe o que viu. Você nem lembra o que você viu nesses 40 minutos. Mas o princípio era só uma mensagem. E o problema não é a fraqueza. É como essas plataformas foram projetadas para você ficar lá a cada segundo. Cada notificação, cada curtida, cada comentário, existe uma engenharia por trás. Imagine só psicólogos trabalhando a todos os dias para você ficar lá. Como é que você vai competir com esse pessoal? A gente tem sim uma certa inteligência, mas essas pessoas têm uma inteligência muito maior. E eles estão trabalhando para você ficar lá a cada curtida, a cada notificação. É uma engenharia. E quando você começa a descobrir o que está por detrás dessas plataformas, você começa a parar de se culpar. E talvez você ache que está perdendo o jogo, mas não. Você está competindo com um sistema bilionário. Você não é fraco, você é humano. E ao contrário disso, ele sabe exatamente como a mente humana funciona. Ele sabe como a nossa mente é fraca e eles conhecem esses atalhos. O trabalho deles é sempre correr atrás de atalhos dentro da nossa mente para a gente sempre permanecer nessas plataformas. E as redes sociais e essas plataformas, essas curtidas, eles exploram algo chamado como dopamina. E as pessoas confundem dopamina com prazer, mas não é. A dopamina é a antecipação. Esse sistema funciona igual aquelas máquinas caça-níqueis. A pessoa não está esperando o prêmio, ela está esperando a antecipação dele. É a mesma coisa quando você está no Instagram, no Facebook, rolando o seu scroll, rolando o feed, você não sabe o que vai aparecer. E aí começa a surgir a dopamina no seu cérebro. É por isso que você não consegue sair. Você ia dar uma olhada e já ali passou meia hora a 40 minutos. Porque a antecipação liga a dopamina no seu cérebro. E você continua nesse ciclo dia após dia. E eles sabem exatamente como funciona essa antecipação e a dopamina no nosso cérebro. Então, às vezes você se pergunta, cara, eu fui entrar para ver uma só notificação e fiquei horas ali dentro. Porque a antecipação é o que ativa a sua dopamina. Então o seu cérebro, ele não está viciado nas redes sociais. Não, ele está viciado em antecipação. Antecipação da próxima foto, do próximo vídeo e do próximo programa que talvez você esteja procurando. E tem um efeito que esse vício causa no nosso cérebro que é muito prejudicial. Talvez você pense que está só perdendo o tempo. Perdeu 1 hora, 2 horas. Mas não, é algo muito mais perigoso. Esse vício pode mudar a maneira de você pensar. Adam Alter, professor de psicologia e marketing de uma das universidades mais renomadas de Nova York, estudou por anos a tecnologia e as redes sociais. Ele conseguiu enxergar algo magnífico, mas muito perigoso para o nosso cérebro. Quando estamos viciados nesse tipo de conteúdo, redes sociais, Instagram, vídeos curtos, a gente começa a recalibrar o nosso cérebro para esse tipo de conteúdo. Então quando você vai fazer alguma coisa que é longa, uma leitura, um estudo, um trabalho, você perde a paciência em segundos. Então talvez você ache que é preguiçoso, que você está procrastinando, mas não, você só está viciado em coisas curtas, em vídeos curtos. Infelizmente, depois das redes sociais, o nosso foco se perdeu. A procrastinação começou a ganhar espaço. E a gente sempre acha que é preguiça, que é cansaço, que é falta de interesse. A irritabilidade começa a aparecer em pequenas coisas que você nem consegue perceber. Porque as redes sociais é algo magnífico. A gente começa a se conectar com pessoas. Mas quando afeta a nossa capacidade de coisas longas, de projetos longos, a gente fica travado na nossa vida. Então as redes sociais têm sim o seu espaço, mas ela não pode completar 90% a 100% da sua vida, ou a sua semana, ou os seus dias. Então o tempo perdido que a gente não consegue recuperar é algo valioso. Mas o mais valioso é o nosso foco. Você já se pegou quando você vai ler algum livro, assistir talvez um documentário longo, e aí você começa a ficar inquieto, começa a se coçar, parece. Isso aí é o seu cérebro recalibrado para as coisas curtas. Você não consegue focar em coisas longas. Então aquele livro já te assusta. Aquele podcast de 2 horas que vai te agregar alguma coisa já te assusta. É você recalibrando o seu cérebro. Então, talvez o tempo perdido é algo sim valioso. O tempo a gente não consegue correr atrás. Tudo que passa já foi. Mas o problema é o tempo junto com o seu foco
que você não consegue recuperar mais. E tem uma mudança simples que você pode fazer hoje. Você não precisa deletar todas as suas redes sociais, não. Eu particularmente deletei sim, Facebook, Instagram, TikTok. E tô fazendo um teste, tô vendo quanto que meu cérebro vai começar a pedir esse tipo de situação. Mas você não precisa fazer isso nesse momento. Você precisa fazer um ajuste simples. E esse ajuste vai fazer você a enxergar o seu cérebro de outra forma. E teve a época da minha vida que eu estava exatamente assim. Eu estava sem humor, sem foco, irritado a todo tempo. E aí quando eu ia pegar aquele livro para ler, ou ver aquele podcast de 1h30, algo ali massivo que você precisa absorver, talvez fazer um resumo, cara, eu não conseguia. Foi aí que eu consegui entender o que as redes sociais estavam fazendo comigo. Não era só o tempo perdido, não era isso. Era algo mais profundo. Era quem eu estava me tornando. Era quem eu estava deixando levar pelas redes sociais. Eu estava tentando brigar com esse tipo de pessoa. Psicólogos que estão trabalhando a todo tempo para você ficar nas redes sociais. Mas sabemos que temos projetos, temos uma vida que precisamos preservar. A nossa vida é muito valiosa. E a gente não pode perder tempo com esse tipo de situação. A gente precisa recalibrar nossa mente. A gente precisa colocar as redes sociais no seu devido lugar. No meu caso, eu retirei da minha vida. Mas você não precisa, você pode reduzir. Agora, para você começar a entender a gravidade desse problema, coloca aí embaixo nos comentários o que você acha. Quantas horas você gasta nas redes sociais? A maioria erra. A maioria chuta um número que não faz parte do seu dia a dia. Comenta aí embaixo aí, depois a gente começa a analisar esses números juntos. E as redes sociais, ela não só rouba o seu foco, não. Tem algo silencioso que acontece no seu cérebro que você não percebe, que é mais profundo ainda. É como você se enxerga, é como você vê a vida no dia a dia. E aí começa a afetar a sua mente de um jeito que você não consegue enxergar a vida como ela é. As redes sociais que você acompanha, ou essas pessoas que você acompanha todos os dias, estão roubando algo valioso de você. Porque todo dia que você abre as redes sociais, você não vê ninguém indo trabalhar num trem lotado, num ônibus lotado, num trabalho estressante. Não. Parece que todas as vezes que você abre as redes sociais, olhando aquelas pessoas, você começa a se comparar com elas. É a mesma coisa de você comparar a sua segunda-feira indo trabalhar com o sábado de todas as pessoas. As pessoas parecem que só postam o sábado e o domingo. E editado ainda, com filtros, com LUTs, com bastante coisas que você nem consegue enxergar. E aí, quando você começa a enxergar esse tipo de pessoa, você começa a se comparar e parece que você está a um passo atrás. Todas as vezes. Todas as vezes você parece que está perdendo algo. Você não chegou lá. Essa comparação destrói a sua mente, destrói seu foco, destrói a pessoa que você está querendo ser. Eu vou colocar aqui uma parte do meu vídeo, que esse vídeo aqui parece estar muito lindo, está todo editado, tá com LUTs. Eu vou colocar uma parte agora crua para você ver. Eu te convido a participar desse tipo de... Eu te convido a participar dessa trajetória de uma vida mais tranquila. Tranquila, te convido. A vida real é esses problemas. A vida real você tentando, mas as redes sociais estão te enganando, editando os vídeos, colocando só a parte boa. Mas somos humanos, temos a parte ruim. Temos a imperfeição, mas as redes sociais não mostram. As pessoas não mostram os seus dias ruins. Então você não está comparando a vida como a vida é. Você não está comparando uma vida com a vida normal, não. Você está comparando a sua rotina, os seus dias ruins com aquelas pessoas que resumiram a vida perfeita e colocaram editado a sua vida perfeita. Pesquisadores da Universidade de Pensilvânia fizeram um experimento com vários universitários. Eles colocaram as pessoas para reduzir 10 minutos de cada rede social. Olha o ganho que eles teve. Em apenas 3 semanas, aquelas pessoas que tinham uma solidão tão grande, talvez meio depressiva e ansiosa, diminuíram drasticamente. Então eles não retiraram as redes sociais por completo, porque pode ser mais difícil para você. Para mim, ainda não está sendo difícil. Eu cortei e estou analisando. Mas não, as pesquisas mostram que você só reduzindo já tem um ganho real. Então você não precisa retirar ela totalmente, mas reduzir é o caminho. Você precisa reduzir o tanto que você gasta com redes sociais, que em 3 semanas, como esse estudo mostra, você vai conseguir enxergar os ganhos e a sua vida vai começar a melhorar e você nem vai perceber. Agora imagina, você está viciado em dopamina, perdeu o foco, está comparando constante com pessoas que estão enganando ou editando o resumo da vida. Imagine só como seu cérebro fica. Ele fica agitado, fica ansioso, perde noites de sono.
Quando você junta tudo isso, cara, realmente você está travando a sua vida, travando o seu progresso. Mas não precisa ficar desesperado, porque isso é reversível. O nosso cérebro, ele é algo magnífico. Quando você treina ele para essas coisas, ele vai sim ser treinado para isso. Mas você consegue recalibrar para hábitos saudáveis, hábitos bons. Isso é magnífico. Agora eu vou passar para você 3 mudanças que você pode fazer hoje. Comece hoje, não comece amanhã não. Comece hoje, que você vai conseguir enxergar coisas magníficas, coisas boas que vai acontecer na sua vida. Primeira delas, você vai precisar colocar as suas redes sociais em uma pasta ou em outra tela. Agora você vai entender. Quando você pega o celular, o seu dedo já está automaticamente naquela rede social. E quando você abre, talvez para ver uma mensagem no WhatsApp importante, já tem aquelas notificações das redes sociais. E às vezes você nem vê a mensagem importante do WhatsApp, você já clica na rede social. Então você precisa criar uma fricção para você não apertar nessas redes sociais. Então se você conseguir, coloca ele naquela outra tela do celular, talvez até na última. Quando eu comecei a reduzir as redes sociais, aqui como eu tenho um iPhone, eu consegui ocultar essas redes sociais. Então para mim chegar nas redes sociais era 1, 2, 3 vezes rolando. Depois eu precisava acionar o Face ID para liberar as redes sociais. Então essa fricção, talvez você olhar o WhatsApp, às vezes você olhava só o WhatsApp e não olhava essas notificações. Mas quando estava na primeira tela, era batata. Quando eu abria a tela do celular, quando desbloqueava, eu já começava a entrar nas redes sociais para ver aquela bolinha com 2, 3. Então você precisa reduzir a fricção. Então comece com algo simples. Coloque ele na última pasta dos seus aplicativos. Segundo, você precisa tirar o automático da sua mente. Então você vai colocar limites e horários específicos. Se você tem mais facilidade na parte da manhã, nunca, tá? Isso tem que entender. Na parte da manhã, você nunca vai ver as redes sociais, que isso aí pode afetar a sua mente. Tem muito vídeo aqui gravado o que acontece com a sua mente na parte da manhã se você pega o celular. Então, se você vai pegar um horário fixo, talvez no almoço, finalzinho de tarde, à noite também não é legal você olhar as redes sociais. Então, defina um horário e um limite também. E você consegue acompanhar isso no seu celular. Nos seus aplicativos de tela você vai olhar lá quantas horas você gastou no Facebook, quantas horas você gastou no WhatsApp, ok? Então você vai colocar um limite diário nas suas redes sociais. Terceiro, você não pode deixar os apps trabalhar para você. Como assim? Aquelas notificações que não são importantes, que não são pessoas reais, você não pode deixar ativadas. Então você vai desativar todas as notificações que não são pessoas, que não é o WhatsApp, que não é sua esposa, seu filho, seu marido. Você vai desativar tudo isso. Então aquelas notificações do Instagram, do Facebook, que talvez não tem nada a ver com o que você estava procurando, você vai tirar. Porque quando você clica na primeira notificação, você nem percebe, mas passa 10, 15, 20 minutos. Então as notificações você vai deixar só as importantes, de pessoas reais, daquelas pessoas próximas, daquelas pessoas que realmente fazem parte do seu ciclo de vida. Lembra daquela mudança que eu falei para você que seria algo simples? É isso. Você não precisa fazer nada drástico. Você vai colocar as suas redes sociais em outra pasta ou em outra tela do seu celular. E aí você acompanha por uma semana só. Você vai conseguir enxergar o ganho real de você deixar essas redes sociais para outro plano, para outro horário. Então não é sobre ser contra a tecnologia. A tecnologia ela veio para nos ajudar, está ajudando até hoje. Talvez você seja um profissional que depende da tecnologia para ganhar o seu sustento. Mas não é sobre você deletar as redes sociais. Não é sobre ser contra tudo que é tecnologia. Não, é sobre você saber reduzir esse uso. Você precisa parar de deixar o app decidir para você quando você vai acessar. Porque é isso que os apps estão fazendo. Eles estão decidindo por você. Eles estão roubando a sua atenção. E sabemos que hoje é algo valioso. A nossa atenção é algo valioso. E eu sempre pergunto, aonde você vai deixar a sua atenção? O seu foco? Nos seus projetos? Na sua construção de vida? Ou você vai deixar nesses apps que talvez não agreguem nada? Talvez deixe você mais ansioso, mais indeciso, mais irritado e talvez com mais solidão. E eu convido você a participar ativamente desse canal. Eu te convido a se inscrever nesse canal para a gente aprender como que o foco, a procrastinação, como as redes sociais estão afetando a nossa mente. E como a gente consegue ser mais produtivo mesmo estando bombardeado de várias informações. E quando você entende que você não está viciado em redes sociais, mas está viciado na antecipação do que pode aparecer, o próximo vídeo, a próxima notificação, a próxima vida perfeita, você consegue entender a engenharia por trás das redes.
E talvez você pode desbloquear várias habilidades que você tem aí dentro, mas só está perdendo foco no momento errado. E se você entrou nesse vídeo e está comigo até agora, você entendeu que não é falta de controle, não é que você é incapaz, não é que você é algo fraco. É que você está tentando brigar com vários psicólogos. A engenharia é muito forte, o mecanismo deles são fortes. Então você não vai olhar mais para o seu celular de uma forma natural. Você já vai conseguir enxergar algo perigoso, sim. Então quando você começa a enxergar esse tipo de situação, você começa a remodelar e recalibrar a sua mente. Então o primeiro passo você já deu, de enxergar e assistir esse vídeo de uma forma honesta, de uma forma que você pode enxergar e pode aprender algo do que a gente conversou hoje. E no próximo vídeo eu vou trazer algo muito além das redes sociais. A gente viu que as redes sociais sim é um problema, mas tem algo muito mais poderoso está acontecendo e você vai entender nesse vídeo, porque a comparação que você faz pode destruir a sua energia e o seu foco, beleza? Muito obrigado, vou ficando por aqui, até a próxima. E é o que eu sempre falo, cara, você não precisa ser radical igual eu também comecei aos poucos, reduzindo, talvez na terceira tela, depois colocando para bloquear ali as redes sociais, depois eu simplesmente apaguei. Mas você não precisa fazer isso, você precisa fazer 1% todos os dias. Então comece com 10 minutos e comece a enxergar nessa semana o que você aprendeu e o que você talvez estava deixando para trás, beleza? Valeu, até a próxima. Você vai conseguir sair dessa engenharia, dessa matrix programada.